Imagine um mundo que parece quase sobrenatural, uma era onde as pessoas viviam durante séculos, onde paisagens antigas permaneciam intocadas pelos oceanos que conhecemos hoje, uma diversidade de toda a vasta natureza que Deus criou. Tinha tudo para ser perfeito, mas o pecado entrou neste mundo de forma avassaladora. Mas o que não te contaram é que um ser foi introduzido neste período, que consequentemente contribuiu para todo o fim desta era. Então, para entendermos como de fato foi essa época, desde o clima, animais, sociedade e a introdução do pecado de uma forma maior através de um ser misterioso. Primeiro devemos compreender o lado físico do mundo antediluviano. Uma das teorias mais convincentes diz respeito que a atmosfera da Terra poderia ter sido bem diferente da atual, assim contribuindo para a longevidade das pessoas mencionada em Gênesis. Pois em temperaturas mais altas nas condições da época, seria difícil ter uma certa longevidade. Então, possivelmente a época teria um clima mais equilibrado. E de acordo com a interpretação de uma atmosfera diferente, podemos associar outras espécies de animais que inclusive estão extintas atualmente, e até algumas que poderiam estar em alguma fase de desenvolvimento na época, sendo completamente diferente do que vemos hoje, sem contar na possível vegetação com plantas e frutas exóticas, partindo do ponto de milhares de anos atrás. A outra teoria é sobre o lado geográfico da Terra. De alguma forma, especula-se sobre a existência de um único supercontinente durante a era antediluviana. Essa ideia se baseia em estudos científicos da tectônica de placas, que sugere que nossos continentes, uma vez, se encaixaram em um único continente gigante, conhecido como Pangeia. Agora, partindo para o lado da sociedade desta época e o surgimento de toda a corrupção, temos um grande mistério a se analisar. A sociedade vinha da primeira família antediluviana, que era a família de Adão. Depois de serem expulsos do Jardim do Éden, Adão e Eva se estabeleceram, tiveram filhos e filhas. Seus filhos tiveram filhos e filhas casando entre si, e assim sua vasta descendência, e consequentemente uma sociedade. Entretanto, parece que este mundo não só habitavam os descendentes de Adão e Eva. Se analisarmos bem uma passagem de Gênesis, vamos perceber um possível ser que contribui altamente para a corrupção da época. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Os filhos de Deus são muitas vezes interpretados como anjos caídos ou seres celestiais, que viram as filhas dos homens e as tomaram como esposas. O resultado dessa interpretação é que, além dos humanos, uniões não naturais foram formadas, dando origem aos chamados de Néfilim, que eram descritos como alguns gigantes. Eles não eram apenas figuras não humanas neste período, mas seres presumivelmente de força incomum e capacidade além do que podemos imaginar. Portanto, diversos estudos da Bíblia, junto a alguns relatos do livro de Enoque, afirmam que os Nefilim são o produto da união de anjos caídos com mulheres humanas neste período. Sendo assim, as ações destes seres sobrenaturais podem ter influenciado os habitantes da época para o mal, já que eram seres que estavam corrompidos. Ao contrário de hoje, onde uma pessoa pode espalhar o mal por, digamos, 70 anos, na época de Noé, alguém poderia espalhar esse mal por 500 anos ou mais. E como mencionado anteriormente, este provavelmente é o mesmo período de tempo que os anjos caídos e nefilins habitavam na terra. Portanto, não era apenas a longevidade da vida, mas a potencial influência destes seres que tornou o mundo tão corrupto nos dias antes do dilúvio. É concebível que a sociedade estivesse atormentada pela ganância, luxúria, engano, traição e violência, mesmo sendo um período muito antigo. A maldade da geração de Noé atingiu um pico que a Bíblia descreve como sem precedentes. Em Gênesis 6:5 afirma: "O Senhor viu quão grande a maldade da raça humana havia se tornado na terra, e que toda inclinação dos pensamentos do coração humano era apenas o mal. Mas ainda assim, em meio à esmagadora escuridão dessa era, indivíduos como Noé encontraram favor aos olhos de Deus, o que serve como um comovente lembrete de até onde a nossa fé
pode nos levar. O próprio Senhor Jesus Cristo disse que nos últimos dias da era atual, o estilo de vida pré-diluviano será repetido. Todos viverão de acordo com sua própria vontade, seus próprios desejos, mas todos estarão muito ocupados para atender ao chamado de Deus ao arrependimento. Assim como aconteceu com as pessoas da geração antediluviana, irão acordar somente quando Deus derramar o julgamento sem oportunidade para voltar atrás. O que podemos aprender sobre o mundo antediluviano é o quão nós podemos nos afundar quando estamos distante dos caminhos de Deus. Este evento serve como um alerta para nós. Por isso, ele nos convida a buscar a presença de Deus em nossas vidas hoje, para que não esqueçamos nosso verdadeiro propósito e destino. Conte-nos aqui, você concorda com essa visão do mundo pré-diluviano? Comente aqui sua opinião sobre o assunto. Lembrando que as informações deste vídeo são teorias de acordo com as interpretações bíblicas e, claro, da nossa visão sobre este período. Espero que tenha gostado e aprendido um pouquinho mais hoje. Até o próximo vídeo. Abraços.